Amém, irmãos? Vamos dar início ao primeiro sermão no capítulo 19 de Lucas. Lucas, capítulo 19, do verso 1 até o 10. Os irmãos estão me ouvindo bem? Beleza. Vamos ler o texto, irmãos. Bastante conhecido, tá? A história do baixinho, né? Zaqueu. Vamos lá. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei alguém, restituo quadriplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, para que o Senhor com poder me use nessa noite e fale ao seu coração. Senhor, mais uma vez, estamos aqui, Deus, carentes, necessitados de ouvir a Tua voz, através da Tua palavra nessa noite. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, por misericórdia. Mais uma vez, sê comigo, eu te peço. No abrir e fechar dos meus lábios, que Teu Espírito Santo fale aos corações de todos esses que aqui estão nessa noite. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como é que eu vou dividir esse texto aqui, meus irmãos, para nós sermos edificados? Na leitura do texto, a gente já percebe que vai haver salvação aqui. Salvação exige arrependimento, exige fé. E todas essas coisas para acontecerem na vida de uma pessoa, em uma palavra, se chama graça. Uma pessoa para ter fé, uma pessoa para se arrepender, ela precisa ter a graça de Deus sobre a vida dela. Senão é impossível ela se arrepender, ela ter fé. Ela precisa ser agraciada, ter graça. E é assim que eu vou dividir esse texto, tá? Então vamos lá, do verso 1 ao verso 4, a graça que atrai. A graça que atrai. Verso 5, verso 6, a graça que chama. Verso 7, verso 8, a graça que escandaliza. E aqui em especial eu vou mostrar esse escândalo de forma negativa e de forma positiva. Tá certo? E por fim, a graça que salva. Certo? E é proposital essa ordem. Porque a graça só pode salvar se de alguma maneira ela for escândalo, se ela chamar e se ela atrair. De outra maneira, é impossível haver salvação. Então, olhando para as nossas divisões aqui, salvação é uma ação que pressupõe que o indivíduo foi atraído, chamado, escandalizado, para assim se reconhecer salvo. Então é assim que nós vamos caminhar.
tá? Mas antes de expor, vamos aqui introduzir o assunto, porque o capítulo 19, ele está conectado com o capítulo 18. Então, olha aí, enquanto eu vou falando, você vai observando aí o finalzinho do capítulo 18 para o começo do capítulo 19 aqui, onde nós estamos falando. Lucas coloca aqui, deixa eu colocar assim para ficar melhor, dois personagens aí. O personagem final do capítulo 18 é o cego. O personagem agora do capítulo, ou a personagem, melhor dizendo, do capítulo 19 é o Zaqueu. Ambos estão num caminho que o Senhor está fazendo para chegar em Jerusalém. No caso aqui, Jesus está entrando em Jericó. Certo? Agora, é interessante perceber as conexões que há entre o cego, a personagem do capítulo 18, e a personagem do capítulo 19, que é o Zaqueu. Então preste atenção. Parece redundância. Vou dar uma de Dilma aqui, tá? Um era cego, enquanto o outro tinha a visão. Zaqueu enxergava. Mas os dois queriam ver Jesus. Conexão. Um homem era miserável, miseravelmente pobre, enquanto o outro, Zaqueu, era podre de rico, muito rico. Certo? Mas os dois precisavam de algo que o dinheiro não pode comprar, que é a salvação. O primeiro, o cego, mostrou sua fé, enquanto o segundo mostrou seu arrependimento. Então, parece que essas duas histórias aqui, que estão interligadas, parece que Lucas está querendo dizer para Teófilo e para todos nós aqui, né, nessa noite, que ele está tratando de fé e arrependimento. Parece que essas são a teologia que ele quer passar aqui. Para ser salvo, tem que ter fé, arrependimento. Por quê? Porque é impossível você se arrepender sem ter fé. É impossível você ter fé sem ter arrependimento. Existe na teologia aquilo que se chama de a ordem da salvação. Como é que se processa a salvação? Primeiro vem a fé, ou primeiro o indivíduo ele é regenerado, aí vem a fé, vem a justificação, vem a conversão. São palavras que dão essa ideia de uma salvação. Na verdade, ninguém sabe como é que se processa isso. Há muitas discussões. Mas o fato é que para se crer tem que ter fé. E só tem fé quem crê. Mas o nosso texto aqui demonstrou, no episódio passado, que o cego ele teve fé. E aí nós vimos que ele creu. Que ele se arrependeu. Que ele foi salvo. Nós percebemos isso. Com Zaqueu não vai ser diferente. Mas o que vai estar mais em destaque é o seu arrependimento. Mas isso implica dizer que ele creu, que ele teve fé. Vai ficar muito claro. Porque qual é a definição de arrependimento? Significa abandonar o pecado. Deixar o pecado. E consertar algumas consequências do pecado. Para que o escândalo cesse. Às vezes as pessoas têm a ideia de que, não, eu passei a crer em Cristo, então aquelas coisas erradas que eu fiz, ficou para trás, o Senhor esqueceu. Não, o Senhor esqueceu, mas as pessoas que você ofendeu, não. Então você tem que consertar. E o texto aqui vai deixar muito claro que Zaqueu fez isso. Certo? E para a gente entender o contexto que Zaqueu está, o nosso texto começa dizendo que Jesus está entrando em Jericó. Essa Jericó aqui é a segunda daquelas duas que eu citei. Como fomos entender a questão de nos outros evangelhos dizer que Jesus estava
saindo e outro estava entrando. Aí eu disse para os irmãos, existiam duas Jericó. Aquela Jericó do Antigo Testamento e a mais nova, que foi fundada, né, por Herodes o Grande, e o seu filho, né, chamado Arquelau, construiu um grande palácio, construiu também um teatro, um hipódromo, e dizem que ele deu, né, uma estrutura para uma rainha egípcia chamada Cleópatra. Essa era a cidade onde Zaqueu residia. Essa cidade também é uma cidade muito rica. Segundo o historiador Joséfo, do século I, testemunho ocular, ele diz que eles produziam um bálsamo, um unguento muito valioso que era vendido para todos os locais ali ao redor de Jericó. E todo mundo que ia para Jerusalém, todo mundo daquela época ali, passava por Jericó. Também Jericó era como se fosse um centro de alfândega, para pegar os impostos das pessoas que passavam ali. Certo? Então era uma cidade que tinha relações comerciais, como por exemplo, Damasco, Tiro, Sidom, Cesareia, Jope, até no Egito. Zaqueu, como o texto vai mostrar para a gente, no verso 2, era chefe dos cobradores de impostos. Essa palavra chefe só aparece aqui. Nós já vimos o Senhor tratar de cobradores de impostos no próprio contexto do capítulo 18, no texto do capítulo 18. Oração do fariseu e do publicano, cobrador de imposto. Mas só aqui aparece chefe. Por isso que o texto também diz que Zaqueu era muito rico, porque ele tinha sob a sua liderança vários cobradores de impostos. Então ele adquiria muito imposto. E a riqueza dele era fruto de, como eu posso dizer, de suborno. Não é? Por isso ele era tão rico. Ou seja, Zaqueu era ladrão. Zaqueu era ladrão. Então esse era o contexto da cidade. Uma cidade muito rica. E o emprego de Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Os comentaristas e os historiadores não precisam quantas pessoas estavam sobre a tutela dele. Mas a ideia é de que era muita gente que fazia cobrança para ele e ele passava essa cobrança tirando uma porcentagem para o Império Romano. Por isso, ele era odiado. Por isso, o cobrador de imposto era odiado. E quando era judeu, era odiado mais ainda porque era considerado um traidor da raça, né? Cobrando, extorquindo, né, os gentios, o seu povo judeu, em prol do Império Romano. Então, esse é o contexto da onde surge Zaqueu. Então, vamos para o nosso primeiro ponto. E Zaqueu, por mais incoerente que seja, o nome dele significa aquele que é justo. E ele não tinha nada de justo. Mas no final a gente entende. No final ele é salvo. E quem crê, né, na doutrina da predestinação, da eleição, então ele era justo, sempre foi justo, na perspectiva de Deus. Na perspectiva do homem, ele era injusto. Lembre-se, nós vivemos dentro de um lapso temporal. Efésios vai dizer que nós, em Cristo, já éramos eleitos, salvos, antes mesmo de nascer. Mas a nossa salvação se dá no tempo e no espaço, para que seja manifestada a graça do Senhor. Por isso que o nome dele é justo. Porque se fosse pela lógica racional, não deveria ser justo, né? Mas injusto. Então vamos lá, primeiro ponto. A graça que atrai. Como é que a gente vê isso? Vamos lá. Verso 1 ao 4. Vamos ler, aí eu vou pontuar algumas coisas. A partir do verso 2. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Vamos lá. Vamos entender isso aqui.
Zaqueu era um muito rico, como eu já disse aqui, muito rico. O que é que estava faltando na vida dele para que ele desejasse ver Jesus? O que é que estava faltando na vida dele? Certamente, ele deveria ter ouvido o que Jesus falava, o que Jesus ensinava. Certamente ele deve ter ouvido o que Jesus fez. E esse desejo dele de querer ver Jesus partiu de onde, meus irmãos? Um homem rico. Tentem pensar, parafrasear para alguém que você reconheça como uma pessoa rica, mas que não tem Cristo. O que faria ele querer ouvir Jesus, ouvir um sermão sobre Jesus? O que faria ele? Se não fosse a graça o atraindo. Por isso, o primeiro ponto, a graça que atrai. Se não fosse de alguma maneira a graça atraindo. Então, como foi que a graça atraiu esse homem? Um homem tão rico, normalmente uma pessoa muito rica, confia nas suas riquezas. Nós já tivemos aqui vários sermões sobre riqueza, o perigo das riquezas. Normalmente as pessoas, quando são abastadas, ela confia no seu dinheiro. O seu dinheiro dá um porte assim de infinitude para ela, de certeza e convicção de que tudo vai acontecer no seu querer, na sua vontade. É uma pessoa que se sente autodependente. Então é muito difícil uma pessoa dessa. O Senhor disse isso. Lembre-se, no capítulo 18, um rico aparece diante do Senhor, um rico com posição, de grande posição. E quando o Senhor diz, pega tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me, ele não seguiu Jesus. O que é que faltou para aquele lá e está tendo para esse aqui? Na minha percepção, é graça. Quando ele ouvia as coisas que falavam de Jesus, quando ele ouvia das coisas que Jesus fazia, o coração dele começou a ser mexido. E quando ele percebeu que aquele que todos falavam ia passar na sua cidade, ele não mediu esforço e foi na direção de ver esse homem. O texto diz para nós que ele vai em direção, ele vai com determinação. Agora preste atenção, ele vai para ver, ele não vai para ser visto, ele vai para ver. Mas por que o pastor está dizendo, está dando ênfase a isso? É que, mais uma vez, fique claro para nós. O homem tem responsabilidade para querer crer, para querer Jesus. Mas quando isso se concretiza, é porque o Senhor o atraiu, porque o Senhor o quis primeiro. Ele não está correndo para ser salvo. Ele não sabe disso ainda. Ele está correndo para ver. Algo no coração dele está o puxando para ver Jesus. Ele não sabe exatamente o que é, mas ele quer ir ver. Calvino vai dizer que ele está com uma curiosidade. E essa curiosidade é boa. Ah, se todos agora, nesse momento, tivessem curiosidade para vir aqui, para ouvir a palavra de Deus. Ele vai para ver. Ele quer ver. Mas ele nem sabe o que vai acontecer. Nem ele, nem aquela multidão. Por isso, a minha percepção aqui é que está já havendo uma regeneração no coração desse homem. Por que eu uso regeneração? Pela conclusão. Ele foi salvo. Nós lemos no final, no verso 9, que ele foi salvo. Então eu já posso dizer que essa graça que o atrai já era regenerando o coração dele para que ele atendesse a voz do Senhor. Perceba isso. Ele vai para ver Jesus, mas o texto diz que ele sobe em uma árvore. Isso é muito interessante, a procura dele de ver Jesus. O texto diz, ele procurava ver Jesus.
mas não podia por causa da multidão. Lembra do cego? Também tinha uma multidão. Eu penso que há 3 tipos, pode ter mais, mas o que vem à minha mente, há 3 tipos de cego. Aquele que não pode ver, mas quer ver. Aquele que pode ver, mas não quer ver. Aquele que quer ver, mas os outros não deixam ele ver. Entendeu? Ou foi cor de Dilma aqui? Vou repetir. Tem cego que não vê, tem cego que não vê, mas quer ver. Beleza? Tem pessoas que veem, mas não querem ver, não querem enxergar. Tem pessoas que veem, mas os outros não deixam elas ver. Veem. É o caso aqui, ó. As pessoas não querem deixar ele ver. A primeira dificuldade dele é porque ele é pequeno, né? Então imagina a multidão, ele não consegue ver. Aí a gente, pelo texto, a gente vai logo direto e diz assim, é por isso que ele subiu na árvore para ver Jesus passar, porque ele era pequenininho, aí ele não ia ficar pulando para ver Jesus. Mas só que eu fiquei pensando, por que ele não entrou no meio da multidão, sai do meio, 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 e foi falar lá com Jesus? Por que ele não fez isso? É porque a gente lê o texto, aí a gente já quer resolver a situação, dizendo, ele era pequeno, por isso que ele subiu. Mas, uma das chaves de interpretação é fazer pergunta para o texto. Eu fiz. E por que ele não foi no meio? Sai do meio. Era um homem rico, sai do meio, bora. Chamar os funcionários dele, tira esse pessoal do meio, eu quero ver o homem. Por quê? A resposta, que eu acredito, com alguns comentaristas, depois eu fui ver, que não era só correr da minha cabeça, é porque ele era odiado, ele é um cobrador de impostos. Ele era mais odiado do que aquele outro do capítulo 18, porque ele era um chefe. Todo mundo olhava ele com desdém. Então, se ele fosse se meter a besta de passar no meio, ele iria apanhar, meus irmãos. Se lá vem um ladrão, a negada, no linguajar aqui nosso, ia meter a sola nele. Entendeu? Então não foi só porque ele era pequeno que ele subiu. Também porque ele era rejeitado pela multidão. O quê? Tu vai querer passar aqui? Sai daqui, ladrão. Sai daqui, porco. Ia chamar ele de qualquer coisa. E daí ele vai. Agora, para fortalecer o meu argumento de que a graça atraindo esse homem. Esse homem era um homem de posse, meus irmãos. Era um homem de posse, muito rico. Então, o texto diz que ele, verso 4, correu, subiu. Correu, subiu. Imagina aí, meus irmãos. Imagina aí um homem muito rico aqui de Fortaleza, um homem muito rico. E Jesus passando na rua, e você vendo esse homem correr. A gente mesmo ia dizer assim, estranho esse homem correndo, ainda mais subindo numa árvore. Há muitos anos atrás, eu não sou rico não, é só para entender aqui, tá? Muitos anos atrás, uma pessoa me viu andando de bicicleta. Ela começou a rir. Ela foi, olhou para mim e disse assim, o pastor andando de bicicleta, kkkk. Como? Só acostumado a me ver de carro, aí quando me viu andar de bicicleta, achou que era estranho, era engraçado, entendeu? Assim. Então imagina a cena aí. Um cara pequeno, um anãozinho, correndo voado na frente de todo mundo, pessoal. Quem é aquele dali? Olha aí, o ricão, correndo, desesperado. Para onde é que ele vai, esse doido? Correndo, aí subir numa árvore, irmãos. Subir numa árvore, olha aí. Eu não posso entender, senão que era uma graça muito forte atraindo esse homem, ao ponto dele não se envergonhar. Ele não, eu quero saber o que esse pessoal vai dizer de mim. Eu preciso ver esse homem, eu quero ver esse homem. Alguma coisa estava puxando ele. Então, quando Jesus quer, meus irmãos, é desse jeito.
Não tem como, pode ser o pior pecador. Aqui, no caso, o maior ladrão da época. E ele vai, sobe. Aí imagina a cena. Ele correndo, subindo. Aí Jesus está andando. Aí vem a nossa segunda parte. A graça que chama. Olha aí. Verso 5 e o verso 6. Presta atenção. Zaqueu está indo para ver Jesus. Ele viu Jesus. Parou aí? Não. O que acontece? Jesus vai chamar ele. Ó. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Então imagina a cena. Vamos fazer a conexão com o cego? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca. Fica na tua. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para. Traz o cego para cá. O que quer que eu faça? Se eu quero ser curado. Tua fé te salvou, pá. Agora está lá, um cara rejeitado, reconhecido por todos como ladrão, corrupto. Corre, sobe numa árvore, está vendo Jesus, a multidão está indo. Aí Jesus para, a multidão para. Um comentário diz algo engraçado. Até então, todo mundo olhava para Zaqueu assim, de cima para baixo. Porque ele era pequeno. Todo mundo que ia conversar com ele olhava por mais que ele fosse um homem muito rico, as pessoas olhavam de cima para baixo. E olhavam com desprezo para ele. Agora, Jesus, para a multidão, na frente da multidão toda. E mais uma vez, assim como eu disse com o cego, não era porque o cego era vou honrar você, todo mundo estava desprezando você, vou trazer você para o centro e vou mostrar para todo mundo que você é especial. Não, também não é com Zaqueu. Aqui é para mostrar a graça, a misericórdia, o favor de Deus para um dos maiores pecadores, o ladrão Zaqueu. O Senhor para e olha para cima. Pensa aí, o espanto da multidão, e se espantaram mesmo. Jesus para e diz o quê? Zaqueu. Quem disse o nome dele para Jesus? Jesus é onisciente, Jesus sabia que era Zaqueu. Por isso eu afirmo, não foi Zaqueu que foi atrás de Jesus, foi Jesus que foi atrás de Zaqueu. Jesus sabia o endereço e o nome. O endereço e o nome. Entendeu? Olhou para cima e disse, Zaqueu, e deu ordem. Desce. E desce depressa. Eu quero ir e eu vou para a tua casa. Presta atenção. Jesus não disse, Zaqueu, você quer me aceitar como Senhor e Salvador da sua vida? Zaqueu, vou te tornar mais rico ainda. Zaqueu, eu vou te colocar no cume do monte. Zaqueu, por gentileza, eu estou batendo na porta do seu coração. Você pode abrir para eu entrar? Não, irmãos. Zaqueu, desce. Desce depressa. Eu vou pousar na tua casa. Não é isso que o texto está dizendo aí, ó? Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Tem algo interessante aqui. Essa palavra convém. Eu vou ler literalmente o que ela significa. Meus irmãos, a língua grega ela é muito rica. Muito, muito, muito rica. Em comparação com o português é pobre. Pobre. Mas essa palavra, ela dá essa ideia aqui, ó. A palavra convém. Necessidade estabelecida pelo conselho e decreto de Deus, especialmente por aquele propósito seu que se relaciona com a salvação dos homens pela intervenção de Cristo. Então, quando Jesus está dizendo isso aqui, ó, hoje convém, ele está dizendo, parafraseando o que eu acabei de ler, ele está dizendo assim, ó, hoje eu estou fazendo o que Deus decretou que eu fizesse
quando eu estivesse nesse mundo. Ele decretou na eternidade, da eternidade, da eternidade, que um dia, nessa data, nessa hora, você estaria, usando nosso linguajar, trepado numa árvore, e eu diria para você: desce, que eu vou para a sua casa, porque eu vim aqui exclusivamente para lhe salvar. É isso que essa palavra está dizendo. Entendeu? Infelizmente, muitas pessoas não querem acreditar nesse negócio de eleição. Está aqui. É um decreto. Eu podia colocar aqui, ó. Se eu fosse fazer a tradução, né, a minha tradução, eu podia colocar assim, ó: Zaqueu, desce depressa. Hoje, eu decreto que vou para a tua casa para te salvar. Ou eu decreto a tua salvação. Vamos para a tua casa comemorar com a tua família. Ponto. Fantástico, irmãos. A graça que atrai, a graça que chama. Jesus dá ordem, Jesus não pede. A gente vê a soberania de Deus aqui. E o verso 6 diz que apressadamente desceu e o recebeu com alegria. Aqui nada mais é do que a chamada eficaz, a graça irresistível. Escute, Jesus estava chamando Zaqueu à fé e ao arrependimento. E com o seu chamado veio a graça para Zaqueu responder. O catecismo de Westminster e a nossa confissão, ela tem uma definição. E vai dizer mais ou menos isso: a obra do Espírito de Deus, por meio do qual nos convencendo, o que é graça irresistível? A obra do Espírito de Deus, por meio do qual, nos convencendo de nosso pecado e miséria, ilumina nossas mentes no conhecimento de Cristo, renovando nossas vontades e nos persuade e nos capacita a abraçar Jesus Cristo, oferecido gratuitamente a nós pelo Evangelho. Então não é nada forçado, nós não somos forçados a crer em Cristo. Nós não resistimos. Ora, se a palavra de Deus tem poder para a criação, quando ele disse lá em Gênesis: haja luz, houve luz, haja isso, haja aquilo e houve. Se ele olha para o homem e diz assim: desce, eu decreto e eu declaro você salvo. Há capacidade no ser humano, há poder no ser humano de dizer assim: eu não quero. Você só diz eu não quero enquanto o poder e a graça de Deus não for resistível para você. Quando ela deixar de ser, já era. Porque você pode perguntar: mas eu já preguei tanto para o meu pai, já preguei tanto para o meu irmão, para minha irmã, para o meu cunhado, e eles não querem Jesus, tá? E eles estão resistindo. É porque ainda Jesus não quis. Mas na hora que Jesus o quiser, vai ser assim, como aconteceu com Zaqueu. Ele vai aceitar e vai descer e vai obedecer e ponto. Chamada eficaz, graça irresistível. Ele obedece e desce depressa. Rapidinho. Porque essa graça que atrai, essa graça que chama, quando isso acontece, ele transiciona. Ou seja, nos faz nova criação. Então, o indivíduo passa, pelo poder que foi dado a ele, a reconhecer Jesus como seu Senhor. E é isso que ele vai dizer no final. E aí, o verso 7 e 8, que eu vou chamar de conversão, certo? Primeiro ponto, eu chamei de regeneração. O segundo ponto, chamado, não é? O terceiro ponto aqui eu vou chamar de conversão, que é a graça que escandaliza. Aí eu disse para os irmãos, escandaliza em dois sentidos, bom e ruim. Qual o sentido ruim? É que as pessoas gostam de julgar, não é? E dizer assim: esse aí não merece ser salvo. Vou dizer uma coisa aqui, mas não entenda errado, tá? O Lázaro, que acabou de morrer aí, mataram ele. Enquanto ele tinha vida,
Havia possibilidade dele ser salvo? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim, irmãos. Sim. Havia possibilidade. Mas tudo indica que não foi salvo. Tudo indica que não foi salvo. Mas nós temos a tendência, né? Se de repente tivessem pego ele, não tivessem matado, né? Na troca de tiro ele não tivesse morrido. E alguém dissesse para você, vai lá pregar o evangelho para ele. Será que você ia dizer, não vou não, ali não tem jeito não, ali já matou, já estrupou, já fez, estuprou, já fez um monte de desgraça, ali não tem jeito não. Não, tem jeito. Na gente que salva é o evangelho. Então a primeira coisa que a graça faz é esse escândalo. Olha o que o texto vai dizer, ó. Todos os que viram isso murmuravam. Viram isso o quê? A graça atraindo Zaqueu, a graça chamando Zaqueu. Todos. Provavelmente até os discípulos que estavam com Jesus. Ficaram escandalizados. Todos os que ouviram murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Quando eles falam homem pecador, né, no sentido teológico, pecador, que precisa de salvação, é alguém que não presta. É um ladrão, um corrupto, um safado. Entendeu? Então eles dizem assim, é um escândalo isso aí. Ele vai para a casa desse homem. Então era como, comparando aqui, a grosso modo, era como Renan Calheiros lhe convidasse você para fazer uma viagem. Todo mundo ia suspeitar, com dinheiro público, que ele está pagando isso daí. Porque ele é um corrupto. Então, provavelmente, as pessoas pensavam isso, está indo comer na casa do ladrão, vai comer às custas da gente, do dinheiro que ele roubou da gente. Esse é o escândalo que a graça faz para as pessoas que não conseguem enxergar a salvação na vida de uma pessoa tão corrupta. Por isso que Jesus vai terminar fortalecendo o argumento. Eu vim salvar o perdido. Eu não vim achar aquele que se acha achado. Eu vim achar o perdido. Eu vim buscar o perdido. Aí o segundo escândalo, aí é o escândalo bom, é a demonstração do arrependimento na prática. Não só em palavras, mas na prática. O texto vai dizer que Zaqueu, quando escuta esse negócio aí, e aí a gente não sabe, né? Se tinha gente pela janela olhando dentro da casa, ou se Jesus ainda não tinha chegado dentro da casa de Zaqueu. Mas é o ponto que Zaqueu escuta a multidão murmurar e dizer, vai para a casa desse ladrão. Então tenta imaginar aí a murmuração, o que é que as pessoas estavam falando. Vai para a casa do ladrão, vai entrar aí e tal. Aí Lázaro, aí Zaqueu, levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, e quando ele fala Senhor, a palavra que está aí é Kyrios. Normalmente, ela sempre saía da boca de alguém que reconhecia Jesus não só como Salvador, mas como Senhor. Muitas das vezes, o cristão aceita Cristo. Cristo o salvou. Mas ele leva um tempo para entender que o Salvador dele também é o Senhor dele. Por isso que você vê, às vezes, muitos crentes numa meninice, numa fraqueza espiritual. Ele foi salvo, mas ainda não se percebe que tem um Senhor chamando ele à obediência. Ele aqui entendeu que ele era Senhor e Salvador. Salvador e Senhor, assim como o cego. O cego entendeu e seguiu Jesus. Foi com Jesus. Esse aqui entendeu e mostrou arrependimento. Quando ele vai e diz essas palavras aqui. Senhor, né? Vocativo, ele fala assim. Olha, eu dou. Ele não diz assim, eu vou dar amanhã. Eu dou. Um comentarista, ele chega a dizer de que naquela hora ali, ele começou a pegar, a riqueza dele começou a dar para os pobres. Eu dou aos pobres metade dos meus bens, eu dou. Sabe, eu dou. Não era eu darei, eu vou dar. É no presente, eu dou. Então a ideia é essa, de que ele, naquela hora, ele começa. E aí,
Você pensa aí, podia ser que tivesse muitos pobres ali, ele está aqui, está aqui. E ele continua. E se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo também no presente. Quadruplicado. 4 vezes mais. Quando você lê Levítico 6, número 5, Êxodo 22, tem lá as regras. Se você cometer algum crime de roubo, alguma coisa, o que é que você tem que fazer? Ele superou a lei. Tamanha graça de salvação, gratidão no coração dele, que ele deu 4 vezes mais. E é interessante que essa palavrinha aí, ó, que eu tenho dificuldade de falar, defraudei, ela dá essa ideia aqui, ó. O quanto ele era corrupto. De defraudar, né? Era a ideia de extorquir dinheiro injustamente. A palavrinha que está aí é sucofantia. Sucofantia. Então, era uma prática de corrupção, que as pessoas vinham trazendo os seus pertences, ou as suas mercadorias, e para não serem pegas na ilegalidade, aí ele se apresentava, né, os funcionários dele, e dizia, se você não pagar uma quantia tal, que é o que comumente se faz, né, eu vou te entregar. Aí a pessoa, para não ser entregue ao Império Romano, pagava um suborno. Então é como algumas pessoas compram produtos da China e torcendo para não passar, né, pela alfândega, para não pagar taxa. Mas toda a mercadoria que vem de fora, ela tem que passar. Mas as pessoas compram e chegam na casa delas sem essa taxa. O que é que está acontecendo? Alguém está deixando passar e não pagar o imposto, mas cobra um valorzinho irrisório, que aí vale a pena você comprar. Então era isso que ele fazia, essa palavra dá essa ideia. Então veja aí o quanto ele roubou de muita gente. Ele tirou dinheiro de muita gente. Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque se você acha que 50% dos bens dele era muita coisa, o que ele vai devolver 4 vezes mais é muito mais. Muito mais. A ideia parece que ele tem aquilo que ele julga ser dele, e aquilo que ele tem, que é a custa de desvio, de extorsão. Porque quem tem coisa desviada não bota no mesmo montante. Então, alguns comentários vão dizer que ele ficou pobre, mas ficou rico pela salvação que ele herdou do Senhor. Esse é o ponto. Aqui é um escândalo. Então, a mesma multidão que escandalizou quando viu Jesus entrar na casa desse ladrão, deve ter ficado escandalizado quando ouviu ele dizer isso. O quê? E quando viu ele fazer isso, porque as palavras estão no presente. Então, a ideia de que ele fez ali, naquela hora. Não foi para outro dia, não. Um pregador bastante conhecido aqui no Brasil, ele contou o testemunho dele. Que antes de se converter, ele fez um assalto a um posto de gasolina. Aí depois de um tempo se converteu, virou pastor, né? E é um homem de Deus. Prega o Brasil inteiro, o mundo inteiro, melhor dizendo. Um homem muito sábio. E eu tive o prazer de conhecê-lo. Mas ele diz no seu testemunho, de que todas as vezes que ele pregava, e principalmente quando chegava nesse texto de Zaqueu, ele ficava se sentindo um hipócrita. Até que, na época, ele disse que tinha uma Brasília, aí ele vendeu, acho que era na Brasília, ele vendeu, não é? E calculou mais ou menos quanto seria o dinheiro, né? Que foram anos, muitos anos depois. Né? E ele fez lá uma pesquisa e descobriu que o posto ainda era da família, né? Que ele assaltou, era coisa de 15, 20 anos. Então ele fez os cálculos e tal, e
parece que o dinheiro da Brasília dele é exatamente isso. Aí ele foi lá. Só que ele disse que antes pesquisou para ver se o crime dele já tinha prescrito, né? Prescrevido, melhor dizendo. Então ele foi lá, se apresentou lá, o dono do posto, já era o neto, se não me engano, não era filho, não sei. Só, olha, ele contou a história e tal, eu sou pastor, Deus me salvou e tal, e aconteceu isso, tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e eu roubei aqui e tal, e eu queria trazer de volta o dinheiro que eu roubei, está aqui todo calculado já, com todos os juros e tal, e só para dizer, né, eu não posso mais cumprir, porque já prescreveu. Aí o cara disse, não, tá beleza, só em você devolver, pronto, ele devolveu. Isso aqui é interessante, né, porque tem pessoas que creem em Cristo, aí tem um monte de dívida com todo mundo, né, e diz assim, agora vou orar para que Deus recompense você. Não, se você creu em Cristo, tem dívida com os outros, vá pagar suas dívidas, vá consertar tudo aquilo que você deixou com consequência, assim como esse cara fez, como Zaqueu determinado fez. Por isso que eu não posso deixar de acreditar que a graça que atraiu, a graça que chamou, converteu esse homem. E essa conversão, de fato, se prova salvação pelo que nós vamos ver agora no verso 9, no verso 10. Jesus afirma isso. Deixa bem claro isso. Que eu vou chamar de justificação e adoção. Certo? Vê se vocês conseguem ver aí, ó. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Hoje você é um homem justo, justificado. E não só isso, também este é filho de Abraão. Pense aí, meus irmãos, naquela multidão todinha ouvindo isso. Filho de Abraão. Hã? Ao chamar Zaqueu de filho de Abraão, Jesus estava recebendo a família de Deus junto com todas as outras pessoas da casa do homem. Porque ele vai dizer, né, ó, hoje veio salvação a esta casa. Aí dá uma ideia de aquele princípio bíblico de aliança. Você vai ser o primeiro dessa casa, depois virão mais. Se crer, será salvo tu e tua casa. Não é que o texto lá de Atos não está dizendo que se um crer, todos vão ser salvos. Não, é que a salvação está ali. E todos têm a oportunidade de crer. Todo mundo tem que crer, todo mundo tem que confessar, todo mundo tem que se arrepender. É isso. Então, é aliança, é essa ideia que o texto passa aqui. Se Deus salvou seu pai, tem toda a probabilidade do seu irmão, da sua irmã serem salvos. Agora, em contrapartida, é uma responsabilidade maior, é muito mais luz, é muito mais oportunidade. Ou seja, quem tem um pai crente, vê o pai indo para a igreja, vê o pai convidando para a igreja, de alguma maneira, você está tendo mais privilégio do que outros. Esse é o ponto. Então, quando ele diz filho de Abraão, então pense aí. Então você vai lá para Gálatas. Abraão creu pela fé, não foi por obras. Aí o Senhor está falando aqui de uma filiação espiritual. E Abraão creu em Cristo. E Gálatas vai fazer lá a conexão com Jesus. Então você é meu filho. Você é filho de Deus. Você não é mais criatura. Olha aí, meus irmãos, para um ladrão, um corrupto. Então, é por isso que eu acredito que Zaqueu foi atraído, porque ele já estava no processo de regeneração. E quando ele sobe aquela árvore, ele só desce porque estava regenerado, ouviu a voz do Senhor chamando, desce. E quando ele desce da ele se percebe a conversão na vida dele. Porque até então aquele homem era doido por dinheiro. Fazia tudo por dinheiro. E agora ele diz, vou dar metade dos meus bens. E se alguém eu roubei, eu confisquei, eu extorqui, eu vou dar 4 vezes mais, agora.
Aí o Senhor disse para ele: de fato você foi justificado. Você só está fazendo isso porque eu justifiquei você. Você só vai fazer isso porque você agora é meu filho, não é mais filho do diabo. Vou terminar, irmãos. Aí naquele momento, quem é Zaqueu agora? Um homem pobre, né? Deu metade dos seus bens e 4 vezes mais aquelas pessoas que ele roubou, extorquiu. Quem é Zaqueu agora? Um homem pobre. Quem é Zaqueu agora? Um homem rico. Efésios 1:3 diz que aqueles que estão em Cristo têm toda sorte de bênção espiritual. Efésios 1:7, 2:4 diz: temos as riquezas da misericórdia e da graça de Deus. Zaqueu agora é rico em misericórdia, é rico em graça, ele acabou de colocar isso em prática. Misericórdia para com os pobres, graça para com os pobres e aqueles que ele roubou, extorquiu. Filipenses 4:19 diz: as riquezas de sua glória. É rico da glória de Deus. É rico da sabedoria, como diz Romanos 11. E Efésios 3:8, das insondáveis riquezas. Isso é salvação. Eu concluo dizendo: que a história de Zaqueu nos mostram 2 elementos essenciais que a Bíblia nos chama a atenção: arrependimento que conduz à vida. Primeiro, 2 elementos. Tem que haver confissão. E não entenda a confissão assim: eu aceito Jesus como Salvador. Porque a gente não vê ele dizendo isso, mas a gente vê ele fazendo isso. E a gente vê ele fazendo isso, demonstrando seu arrependimento pela sua omissão e pela sua comissão. A sua omissão de não ter compartilhado, de não ter sido sensível aos pobres que sempre esteve do lado dele. E a sua comissão, ou seja, a sua ação de sempre estar enganando, buscando aumentar a sua renda em extorquir pessoas. Então ele confessa que ele fazia isso, quando ele diz que vai fazer o que ele disse que vai fazer. Ele confessa: eu vou dar metade dos meus bens. Então, querendo dizer o quanto ele não fazia assim, quanto ele era omisso. Eu vou dar 4 vezes mais. Então ele está confessando o quanto ele era ladrão. E aí ele confessa, e com essas atitudes ele mostra mudança. Então não há conversão sem mudança. Tiago vai dizer que é obras. A gente precisa demonstrar a nossa conversão com obras. As obras não nos salvam, mas as obras devem demonstrar que nós somos salvos. E qual foi a obra que nós podemos enxergar aqui que demonstrou que Zaqueu foi salvo? Foi quando ele disse: eu vou dar tudo aquilo que eu achava que era o fim da minha vida, o prazer, a alegria, o sustento, a segurança, a estabilidade, confiança, segurança. Eu vou entregar tudo isso. A minha confiança, a minha fé, agora é numa pessoa. É em tu, Senhor, da qual ele chamou. Que história maravilhosa de Zaqueu. Um dia foi a minha, um dia foi a sua. Um dia certamente será de alguém. Mas o que nós precisamos é confiar e acreditar que não é pela força do nosso braço, mas no poder do Espírito Santo. É Ele que atrai, é Ele que chama, é Ele que justifica, é Ele que converte, é Ele que posiciona. Somente Ele
e mais ninguém. Zaqueu, o desacreditado. Zaqueu, que subiu para ver, foi visto. Foi alcançado pela misericórdia e pela graça do Senhor. Que Deus possa ter nos abençoado com essa palavra nessa noite, meus irmãos. Que sejamos gratos, porque um dia essa graça nos alcançou. Senhor, muito obrigado pela tua graça, pelo teu favor sobre as nossas vidas. Te dou graças por tudo, meu Deus. Abençoa cada um desses irmãos que aqui está. Que a palavra possa permanecer em seus corações durante toda a semana. Que os encoraje. Que os faça ser grato por um dia ter recebido essa graça. Por um dia ter sido chamado por ti. Ter sido justificado por ti. E assim se tornado filho. E não mais só criação, mas criação e filho teu. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tamanhas bênçãos. Hoje e sempre. Amém. Amém. Aguarde só. Quem que vai dar a chamada EBD aqui?